Aqui nessas lições, nós vamos estudar aquilo que Deus colocou no nosso coração para que fosse os pilares do ministério. Então, a lição número 1, Bíblia Sagrada. Primeira coisa é necessário que nós entendamos, está aí na introdução, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ou você entende isso, ou fica difícil daqui para frente. Por quê? Porque você tem que entender que uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, pastor, mas eu vi um lugar na Bíblia que estava falando que o Satanás falou. Aí eu falei assim, a Bíblia é a palavra de Deus, como é que Satanás foi quem falou, né? A Bíblia é a palavra de Deus, onde nós temos citações de coisas que Satanás falou. Nós temos descritos atitudes de homens erraram, e está escrito aqui o erro dos homens. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. É como se Deus estivesse contando e falando linha por linha, dizendo assim, olha, é desta forma que aconteceu. Então vamos colocar que eu estou contando a história. Olha, eu fui no estado do Maranhão na convenção. Chegou lá, eu encontrei com o irmão disse. Quem contou a história? Fui eu. Agora eu vou dizer o que o irmão disse. O irmão não está aqui para dizer. Então eu vou dizer, o irmão disse. Olha, aqui no Maranhão está fazendo muito calor. Então, eu estou citando o que o irmão disse. Aí eu fui expulsar, eu estava no culto, fui expulsar um demônio, o demônio disse. Quem está contando a história sou eu. Mas agora eu vou escrever o que o demônio disse. Aí quando você for contar lá na frente, você vai dizer assim, o pastor Giovanni estava no culto e falou que ele esteve no Maranhão e que o irmão falou isso e isso, e que Satanás, na hora que ele foi expulsar o demônio disse isso. Deu para você entender? O exemplo que eu dei, para você entender que tudo que está aqui é a palavra de Deus. É Deus mostrando como as coisas acontecem. Daquilo que pertence a Ele, daquilo que pertence aos homens e daquilo que pertence ao reino de Satanás e seus demônios. Então ali nós vamos ver diálogo de Jesus Cristo com Satanás. Nós vamos ver diálogo entre homens. Nós vamos ver diálogo entre Deus e homens. Nós vamos ver história de homens, mostrando as virtudes, mostrando os defeitos. Mas tudo está dentro de quê? Da palavra de Deus. Ele fez questão de registrar na palavra dele, até mesmo para poder mostrar para nós que não importa o que tenhamos feito, importa que uma vez que a gente faz uma aliança com Jesus, ele tem poder para nos purificar de todo o pecado, de nos salvar, levar para o céu e fazer com a nossa vida o que ele quer. Ele pegou homens cheios de defeitos e cumpriu todos os seus propósitos. E pegou homens cheios de virtudes e homens cheios de virtude, às vezes, não cumpriu o propósito de Deus. Quando você vai estudar a história dos reis, você vai ver rei que foi criado num palácio, cujo pai foi fiel a Deus e ele foi completamente infiel. Também você vai ver rei que o pai foi completamente infiel a Deus e ele foi completamente fiel a Deus. Ou seja, mostrando para nós que o homem é livre. Não é porque a família da pessoa está toda errada que ele também tem que ser errado. Pelo contrário, ele pode ser certo, ele pode ser a primeira luz dentro da família dele, né? Então nós temos que ter a Bíblia como a palavra de Deus, como nossa regra de fé e de vida.
Aí é que está a diferença. Olha só. Ela é a nossa regra de fé e práticas de vida. Não adianta dizer assim, a Bíblia diz, a palavra de Deus fala assim, e eu faço o contrário. Não, a palavra de Deus faz assim. Se eu fizer o contrário, eu tenho que me arrepender, chegar perto de Deus. Senhor, o Senhor me perdoa, eu errei, eu fiz o contrário do que está escrito na sua palavra. A palavra diz que o pai da mentira é o diabo. Aí eu minto. Então, se eu falar uma mentira, eu tenho que imediatamente pedir perdão a Deus e me retratar com aquela pessoa. Falou, fulano, você me perdoa, eu menti naquela situação. Por quê? Porque a mentira pode afetar a vida daquela pessoa. Então, você tem que se retratar com ela também. Pedir perdão a Deus e pedir a pessoa, retratar com a pessoa que você falou a mentira. Lógico que eu não estou falando que você vai mentir, estou falando se acontecer, né? Ou seja, a palavra é o tirocínio, é a regra de vida. Quando a pessoa não vive o que está na palavra, e ele conhece, ela só é regra de fé. Não, tem gente que chora, você fala de Deus, fala da Bíblia, da Sagrada Escritura, a pessoa chora. Que lindo. Emoção. Mas a palavra não é para... Ela produz muitas vezes lágrimas em nós, de alegria, lágrimas de arrependimento, mas ela tem que produzir, sobretudo, mudança de vida. Não adianta ter lágrimas e não ter mudança. Então tem que ter mudança de atitudes, mudança de vida. Mentia, não minto mais. Prostituía, não prostitui mais. Bebia, não bebo mais. Fumava, não fumo mais. Ou seja, muda o comportamento, muda a atitude. Brigava, não brigo mais. Me irava, não me iro mais. Eu era petulante, agora eu sou humilde. Eu era arrogante, agora eu sou manso e humilde de coração. É fácil? Não é. Mas eu tomo a decisão e Deus me dá a graça. É com a graça de Deus que a gente muda a nossa vida. Não é só com o nosso esforço. Lógico que nós também temos que tomar decisões. Tem gente que não tem que tomar decisão nenhuma. Quer que Deus faz tudo por ele. Um dia um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, o que eu faço? Tem 5 anos que eu estou na igreja e não consigo parar de fumar. Eu falei, pega esse maço de cigarro que está no seu bolso agora, embola e joga ali no lixo. E não compre mais. Toda vez que der vontade de fumar, você pede a Deus a graça, você vai ficar sem fumar. Mas você quer parar de fumar e toda vez que passa no bar e compra um maço de cigarro. Então, como é que você quer que Deus desça do céu e arranca do seu bolso esse maço? Ele não é mal educado, não. Você tem que tomar a decisão de parar. Se você tomar a decisão de parar, ele vai te dar a graça e a misericórdia e você vai ficar, então, agora sem fumar. Então, para ser a regra de fé e de vida, para transformar a nossa vida, nós também temos que tomar as nossas decisões. E a graça de Deus vai nos ajudar. É através da Bíblia que descobrimos qual é a vontade de Deus e o que Ele deseja de nós. Então, se eu me converto, mas eu não leio a Bíblia, eu não sei o que Deus quer de mim. Quer que eu faça, como é que Ele quer que eu viva. Em Mateus 7:21, o Senhor Jesus diz assim, não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas é aquele que faz a vontade do Pai. Então eu preciso conhecer a Bíblia para que eu faça a vontade de Deus. Há uma necessidade de conhecer a palavra. Deus capacitou, estou lendo a revista agora. Deus, na quinta linha, Deus capacitou homens, na página 3, através do Espírito Santo, para que escrevessem o que ele queria, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 e 17. Quem tiver a memória boa vai lembrar aí que o diácono Alan leu aqui já esse texto. 2 Timóteo, capítulo de número 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos de número 16 e 17, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, foram homens que escreveram. Deus usa os homens para que as coisas aconteçam. O
que ele quer fazer sozinho, ele faz sozinho. Teve coisas que ele quis contar com os homens. Ele criou o universo e não contou com homem nenhum, porque o universo foi criado antes do homem. Ele criou o céu, criou a terra, criou o mar, os animais, as florestas, criou tudo, sem contar com o homem. Agora, tem coisas que o Senhor quis contar com os homens. E para escrever a palavra de Deus, então toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então a palavra nos ensina coisa demais. Para a repreensão, ou seja, nos corrige. Quando a gente começa a ler a Bíblia, muitas vezes a gente depara com, meu Deus, eu não sabia que isso aqui estava errado. Muitos irmãos já chegaram perto de mim e perguntaram, pastor, eu li na Bíblia que isso é assim. É, irmão, é do jeito que está escrito aí mesmo. Então, é para repreensão, para correção, para educação na justiça. Quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e nós agora tomamos ciência do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente não reconhece Jesus, a pessoa peca compulsoriamente, o tempo todo, não está nem aí para nada. Não... Mas quando você levanta a mão e reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a partir daquele momento o Espírito Santo está em você. Depois nós vamos ter uma lição sobre isso. Aí você agora está sob a direção do Espírito Santo. Mas o que acontece? O Espírito Santo você não é um robô na mão dele. A partir daquele momento, quando a pessoa faz algo de errado, o Espírito Santo já mostra para ele que foi errado. E o Espírito Santo vai mostrando. E a pessoa vai se corrigindo, aquele que converte. Aquele que não se converte, faz igual Saul. Saul era ótimo. Saul foi escolhido por Deus para ser rei. Era um homem humilde, além das suas virtudes pessoais enquanto homem, um homem bonito, um homem de boa aparência, um homem humilde. Depois o poder subiu na cabeça. Agora o Espírito Santo dizia, não faz. Ele, eu faço. Eu sou o rei. Olha, na palavra está escrito assim. A lei diz que quem tem que ministrar o sacrifício é o sacerdote. O sacerdote está demorando, eu vou lá fazer o sacrifício. Mas o rei não podia ministrar o sacrifício. O rei era rei. O sacerdote era sacerdote. E assim ele foi fazendo. O que diz a palavra? O Espírito Santo saiu dele. Então, assim também é com o crente. O Espírito Santo de Deus mostra. Não é assim. Mostra de novo, mostra de novo, mostra de novo. Chega uma hora que a pessoa não quer mesmo, o Espírito Santo de Deus sai da pessoa e deixa a pessoa levar a vida do jeito que quer. Mas o objetivo é que o Espírito Santo nos mostre qual é a vontade de Deus e o que Deus deseja de nós. Então toda essa palavra aqui, ela é inspirada por Deus através do Espírito Santo aos homens que escreveram. Foram profetas. Quem escreveu a palavra? Profetas, reis, médico. Lucas, né? É médico. Lucas foi o único escritor da Bíblia que não era judeu, ele era grego. E era um profissional médico. Cobrador de impostos, Mateus, né? Pescadores, Pedro. Homens comuns que viveram em culturas diferentes, mas todos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. Quem está na disposição de Deus, não importa. Não importa quem é. Está na disposição e na dispensação do Senhor? Tá. Então o Senhor usa. E às vezes para fazer grandes coisas. Na Bíblia temos cartas, livros, poemas, salmos, narrativas, descrições e o Apocalipse. São ao todo 66 livros. Então, mesmo o livro de uma página só,
ele é chamado de livro, porque tem um escritor diferente. Por exemplo, a carta de Judas é uma página só. A carta de Filemon é uma página só tem um capítulo, mas é chamado de livro. 66 livros, que juntos formam uma pequena biblioteca denominada Bíblia. Então, o que você tem na mão é uma Bíblia que contém 66 livros, que foi inspirado pelo Espírito Santo e que é para nós regra de fé e de vida. É muito importante que nós entendamos isso, porque tem gente que dissocia. Vem para a igreja, carrega a Bíblia, lê a Bíblia em casa, mas não vive nada que está na Bíblia. Não. A Bíblia tem que fazer parte do nosso comportamento. Ela tem que fazer parte da nossa vida. O que é que está escrito? Se alguém for te pedir conselho para alguma coisa, pensa primeiro o que é que está escrito na palavra. Ah, eu penso que deve ser assim. Não, o que que a palavra diz a respeito desse assunto? A palavra diz isso, isso e isso. Então, primeiro pense o que que a palavra fala sobre o assunto. Aí, na hora que, para quem conhece a palavra, vem na sua mente, você fala, ó, na palavra está escrito assim, assim, assim. Quer dizer, o que você pensa, muitas vezes, não é tão importante, não. Mas, em primeiro lugar, é o que que a palavra diz. Eu já atendi pessoas que receberam conselhos de pessoas, até dirigentes de igreja, até pastores, um conselho completamente errado, porque ele deu a opinião dele, não o que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas fulano falou que é para eu fazer assim, assim, assim. Bem, eu respeito a opinião do fulano, mas a Bíblia diz que você tem que fazer assim, assim, assim. O que que a Bíblia diz? O que que a palavra de Deus fala? Isso é que importa. Lógico que homens de Deus e mulheres de Deus devem dar o conselho segundo o que está escrito na palavra. Aí você complementa aquilo que está escrito na palavra, complementa no sentido de indicar para a pessoa maneiras de daquilo acontecer na vida dela, né? Dar uma mão, fazer oração, mas o alicerce da opinião é o que está escrito na palavra. Esse é o alicerce. Agora, tem gente que não adianta. Você dá todos os caminhos através da palavra, a pessoa faz o contrário. Paciência, você tem a direção correta. Já foram pessoas comigo que ouviram o conselho, gente, olha, na palavra diz assim, assim, assim. Então, se eu fosse você, tomaria essa e essa decisão. E a pessoa tomou. Deu tudo certo. Mas tem pessoa que você diz assim, olha, a palavra diz assim, assim, assim. Você tem que tomar esta e essa decisão. A pessoa faz exatamente o contrário do que está na palavra e daquilo que você falou. Bem, cada um é livre para fazer e decidir aquilo que quer. A Bíblia divide em duas partes. Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento, que é a parte inicial da Bíblia, que vai até ao livro de Malaquias, de Gênesis até Malaquias, fala da criação do mundo e tudo que nele existe. Então, se você quer começar a conhecer a palavra, começa lá por Gênesis, né? Você vai lá no capítulo 1 e começa a ler a Bíblia, e no livro de Gênesis já começa a dar vontade de ler a Bíblia toda. Tem gente que não lê a Bíblia porque ele não começa. Ele não começa a ler. Então nunca vai ler. Ah, não, a Bíblia é um livro, nunca li um livro desse tamanho, não. Nossa, Deus, comece a ler. Fala, eu vou ler um capítulo por dia. Tem dia que você já vai ler 2. Tem dia que está tão boa a descrição daquilo que está na palavra que você vai ler 4, 5. Então, se você não começar a ler, olha o capítulo 1 aí quando começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava vazia. Então vai começar a descrever o que foi feito dia por dia, o que Deus fez, como que ele fez, como que o homem chegou na terra, como que o pecado entrou na terra, como que a solução do pecado veio. E aí Deus vai começar a descrever, e as histórias vão acontecendo, e como foi a história de Noé, e como foi a história de Abraão, a história de José, que todo mundo já ouviu cantar. Às vezes, até quando a gente não era evangélico, a gente ouvia contar a história de Noé, a história de José, agora está aí na sua mão. José do Egito, o grande Noé,
pode fazer igual o obreiro lá do pastor que confundiu Noé com Noel. E disse que Noé era tão bom que ele é chamado de Papai Noel. O cara nunca leu a Bíblia. O obreiro nunca tinha lido a Bíblia. Chamar Noé de Papai Noel, misericórdia, né? Mas para você ver que nível nós chegamos. Da pessoa se tornar um obreiro em uma igreja conceituada sem nunca ter lido a Bíblia. Por isso que quem vai se tornar obreiro no Shaddai, a primeira coisa ele tem que receber uma apostila assim, ó, com centenas de perguntas. E as perguntas só tem um jeito da pessoa responder, ler a Bíblia. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Vai lendo a Bíblia para responder. Vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia. Quando ele chega na última página da apostila, ele leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Para poder evitar de falar uma asneira de que Papai Noel é a mesma coisa que Noé. Porque isso aí é demais o cara falar um negócio desse no púlpito. Então vamos lá. Gênesis, a criação do mundo, tudo que nele existe. A escolha de Israel como nação, né, e luz para todos os povos. Êxodo, abra aí em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Esse momento Deus está fazendo uma aliança com Moisés lá no Monte Sinai. Êxodo, capítulo 19, versículo de número 5. É bom não projetar mesmo não, porque aí os irmãos criam o hábito de procurar na Bíblia, né? Porque quando projeta, vem com a Bíblia continua fechada. Aí agora pelo menos vai folhear a Bíblia, vai acostumar. Capítulo 19, versículo 5. Olha que coisa linda, o que que Deus diz. Olha o que Deus diz para Moisés. Olha o capítulo, versículo 3. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou Monte Sinai. E lhe diz, esse monte existe até hoje, na península do Sinai, lá no Egito. Do monte o Senhor o chamou e lhe disse, estou lendo o capítulo 19, versículo 3 do livro de Êxodo. Assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, Deus está fazendo uma aliança com o povo de Israel, os descendentes de Jacó, na pessoa de Moisés. E guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então Jesus veio para todo mundo, veio. Mas há uma aliança entre Deus e a nação de Israel. Porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui você vê que Deus escolhe um povo do qual ele iria tornar um povo separado. E deste povo nasceria Jesus Cristo. Ele está falando aqui da nação de Israel. Então encontramos aí a escolha da nação de Israel lá na revista, na folha 3. A Bíblia é dividida em duas partes. Velho Testamento, Êxodo 19, 5, nós lemos. Encontramos a promessa da vinda do Salvador Jesus. Vamos lá no profeta Isaías. Nós dissemos que o profeta também escreveu a Bíblia. Então vamos lá em profeta Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14. É importante você ler esse versículo para você ver como que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que Deus falou no Antigo Testamento, que tinha que se cumprir até agora, já se cumpriu. E tudo que ele falou que ainda não se cumpriu, ainda vai se cumprir. Esse versículo 14 aqui, ó, é dizendo que
viria um Salvador, Jesus, e Salvador veio. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem, falando de Maria, conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Emanuel é uma palavra hebraica que significa Deus conosco. Então, Deus usou o profeta Isaías para anunciar que Jesus viria de uma mulher, de uma virgem, e que ele seria o Deus conosco, seria a presença de Deus aqui na terra. Novo Testamento. Então nós vimos ali a criação, a escolha de um povo, a promessa da vinda de Jesus. Novo Testamento. A esperança se tornou realidade. Jesus veio ao nosso encontro. Mateus capítulo 1, versículo de número 21 a 23. Vai lá agora, Novo Testamento. Aí, olha, está aprendendo, já passou do Antigo, já está indo no Novo. Aprenderam a manusear a Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo de 21 a 23. Ela, ao anjo, anunciando a Maria, e depois falando a José. Diz para José: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Agora ele repete aquela citação de Isaías, olha lá. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus escreveu em grego, então ele traduziu o nome Emanuel, porque Emanuel é um nome hebraico. Então, como ele escreveu em grego, ele colocou Emanuel, colocou entre parênteses, explicou o que significava o nome. Porque muitas pessoas iam ler em grego e não iam entender o que significava Emanuel. E ele sabia, porque ele era judeu, ele falava hebraico também. Os judeus falavam hebraico e foram aprender o grego, porque o Império Romano invadiu a Palestina, a Judéia, e a língua que estava mais sendo falada na época era o grego, dentro do Império Romano. Então eles aprenderam. Os judeus falavam, a maioria falava pelo menos 2 línguas. Alguns falavam 3, falavam aramaico, hebraico e o grego. Então você viu, houve a criação, houve a separação de um povo, houve a promessa do Salvador, o Salvador chegou. Então o Novo Testamento, está aí a presença de Jesus. E a igreja é o povo abençoado por Deus. Somos dirigidos pela pregação da sua palavra e pelo agir do Espírito Santo, onde um testifica a respeito do outro. Ao ler a Bíblia, nós recebemos consolo para a alma. Estou lendo lá na página 3 da revistinha. Santificação, sabedoria, discernimento para escolhermos o que é certo. Recebemos fé, autoridade para falar de Jesus e outros. A Bíblia é a palavra do Deus que educa, corrige, ensina e fortalece o cristão. Quem não lê a Bíblia não entende os propósitos de Deus, nem vive uma vida espiritual plena. Presta atenção, a Bíblia deve ser, meu irmão, um livro de leitura diária. Ah, pastor, eu já li a Bíblia. Lê de novo. Eu já li 2 vezes, lê a terceira. Eu já li 3 vezes, lê a 4ª. Eu conheci o pastor Nino, ele já tinha lido mais de 50 vezes a Bíblia. O Carlos Eduardo, do pastor Cirlei, com 17, 18 anos, já tinha lido 11 vezes a Bíblia. Então não tem número de vezes para você ler a Bíblia. Quanto mais você lê, mais você vai entender, melhor você vai mais você vai descobrir as coisas para você, melhor discernimento você vai ter das coisas. Então não tem número de vezes. Você pode ler 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora, de capa a capa, você tem que ler pelo menos umas 3 vezes.
durante a vida de cristão. Pelo menos, para você ter uma visão geral. E depois, pastor, agora eu gosto de ler muitos salmos, evangelhos, as cartas de Paulo. Amém. Mas é bom conhecer a Bíblia toda. É bom conhecer a Bíblia toda. E todos os dias, criar o hábito de todo dia ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Meu hábito é ler pelo menos 3 capítulos todo dia. Essa é a regra. Agora tem exceção. Tem dia que você está viajando. Isso é uma exceção. Qual é a sua regra? Minha regra é ler a Bíblia todo dia. Pastor, chegou visita na minha casa, eu fui dormir 1h da manhã, não teve jeito de eu ler. Isso é uma exceção. A gente não vive por exceções. A gente vive por regras, por hábitos, por costumes. Então adquira o hábito, adquira o costume, adquira a regra de ler todos os dias. Porque quando você adquire o hábito de ler todos os dias, o dia que você fica sem ler, aquilo te incomoda. No dia seguinte você fala, não li a Bíblia ontem. Aí você está com visita em casa, já procura um jeitinho de ver se a visita vai dormir mais cedo, você já está doido para ir ler a Bíblia porque você não leu ontem. Ou então, eu vou ler de dia, porque a visita gosta de ficar conversando até a noite, então eu vou ler logo no momento que eu puder ficar lá no quarto, eu vou pegar a Bíblia e vou sentar e vou ler tranquilo. Mas cria esse hábito. Pastor, eu não gosto de ler. Ouça. Hoje está fácil demais. Você pega aí o YouTube, tem Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas eu estou no livro tal. Vai lá, escolhe o livro que você quer. Está lá na voz do Cid Moreira. Está na voz de outro locutor com voz bonita igual a dele ou mais bonita. Então você hoje está fácil demais. O que não podemos é ficar sem ler a Bíblia. Quem não lê a Bíblia não entende os propósitos de Deus, nem vive uma vida plena espiritual. Salmo de número 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se você não lê a palavra, como é que ela vai ser luz para o seu caminho? Como é que ela vai ser lâmpada para os seus pés? Se a lâmpada está apagada. A Bíblia fechada é uma lâmpada apagada. Não ilumina nada. Pastor, mas eu botei aberta lá na minha sala. Mas não é empoeirada. Tem casa que você chega, a Bíblia está com 1 quilo de poeira. Está lá na sala. Eu tenho uma Bíblia aberta na minha sala. E daí? Irmão, a Bíblia tem que estar no nosso coração. Você tem que ler a palavra, olhar e ver aquilo que, né? A palavra aqui também diz o quê? O salmista fala assim, guardei, no 119:11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aí no mesmo Salmo de 119, versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como é que você vai guardar no coração uma palavra que você não conhece? E a palavra, quando você conhece, ela te protege de muita coisa. Ela não deixa nem você ser avalista. Quando você conhece a palavra, você não avaliza ninguém. Meu irmão, a palavra diz que a gente não pode ser avalista. Não dá para avalizar. Estou te falando de uma pessoa, um irmão assim que você conhece, né? Um irmão de sangue, que é da sua... Tem irmão de sangue que não dá para avalizar também, não, né? Tem uns que são... Mas a não ser uma pessoa que você realmente conheça, e tem mais. Mesmo assim, se você avalizou, você está assumindo o risco de você ter que pagar. E se você tiver que pagar, pague calado. Porque se você brigar, você está colocando em risco a sua salvação. Eu já paguei conta calado. Eu falei, meu Deus, eu pequei contra ti, fui avalista. Agora o problema foi meu. O senhor não tem nada com isso. O problema foi meu. Então agora... Hein? Foi uma vez só não. Então, mas a palavra orienta. Lá em Provérbios deixa bem claro para nós. Não vamos estudar isso agora, mas depois eu posso dar um estudo só sobre isso.
É bom, né, irmão? Então é o seguinte, e graças a Deus agora já estão alugando casas sem precisar de avalizar. Pronto, já tem o seguro, aí não precisa avalizar ninguém, para poder aluguel de casa. Eu paguei alguns aluguéis aí para os outros. Né? Por fim eu falei, não avalizo mais. Quer dizer, às vezes até uma pessoa boa que ia pagar direitinho, eu não avalizei. Porque eu já tinha tomado uma surra, né? Tem surra que tem vezes que a gente aprende só tomando surra. E Deus deixa a gente apanhar, para a gente aprender a viver a palavra dele. Você tem que guardar no coração as palavras dele. Eu já tinha lido, mas não estava guardado, não era regra de vida minha aí. Então, paguei por não guardar no coração a palavra de Deus. Agora está bem guardadinho. Não avalizo ninguém. Aí na página 4 e na página 5 nós vamos ver, olha só, a divisão da Bíblia. Com o tempo, à medida que você for lendo a palavra, você vai entendendo essa divisão. No começo é complicado, é difícil. Mas depois você vai entendendo. Eu não vou ler tudo isso que está aí, mas vou dizer, por exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia, está escrito lá, Pentateuco. Penta significa 5, né? Pentateuco. Por isso que um time que é campeão 5 vezes é pentacampeão. Então, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Olha, pastor, mas lá está falando que Moisés morreu e que o corpo dele... Lógico que quem escreveu isso aí não foi Moisés, né, meu irmão? Moisés estava escrevendo o livro, escreveu até determinado momento, aí ele morreu. Josué, ou um outro que estava lá junto com ele, ou Caleb, ou outro, falou, e ele morreu, tal, escreveu o final da vida dele. É óbvio. Mas é atribuído a Moisés ele ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora, o que há de mais importante, irmão? Aqui na frente tem uns temas. Mas se você pegar cada livro e começar a pensar na figura de Cristo, você vai encontrar que em cada livro Jesus é um personagem. Aponta para Cristo. Com mensagens diferentes, com histórias diferentes, com maneira diferente de falar. Mas cada livro aponta para Jesus. Aí você vai ver, o segundo são os livros históricos, que vai de Josué até Esther. Aí você vai ver a história da chegada do povo de Deus, né, lá na Terra Prometida. Vai ver os livros de Juízes, o tempo que o povo de Deus não tinha rei. Depois vai entrar o livro de Ruth, para introduzir o livro que vai entrar depois a história do nascimento de Davi, de Saul, que está lá em Samuel. Depois vai entrar os livros de reis, as crônicas dos reis, ou seja, as histórias de cada um dos reis é contado no livro de reis, e os reis faziam suas crônicas, então muitas coisas são muito coincidentes. Por quê? Porque o autor escreveu, depois foi lá e pegou o que estava escrito no livro que os reis escreviam nos palácios. E ele colocou lá também. Então, muitas vezes você vai ver histórias bem semelhantes escritas lá no livro de Reis e lá no livro de Crônica dos Reis. O livro de Esdras vai falar sobre o retorno do povo do cativeiro da Babilônia. Neemias, que vai falar da restauração. Esther, que vai falar do povo de Deus lá no cativeiro da Babilônia. Então, cada livro desse você vai... Quando você começa a ler, irmão, você vai ficando assim, cheio. Vai preenchendo. Quando você lê ali a história do livro de Esther, que coisa linda. Então tem livros aqui maravilhosos, todos eles, mas assim, são histórias que você precisa entender, você precisa ler, conhecer. Os livros poéticos, o livro de Jó. O livro de Jó você vai ler, talvez na primeira vez você vai achar complicado. Mas depois vai ser uma história tão interessante que muitas vezes você vai voltar lá para ler de novo. Às vezes você vai ler o livro de Jó, depois de você ter lido a Bíblia, você vai interessar em ler o livro de Jó 1, 2, 3 vezes. Porque ele tem muitos ensinamentos para nós. Salmos, talvez seja o livro mais lido, né? Porque
todo mundo gosta de ler Salmos, aí, pastor, só leio Salmos. Eu encontrei pessoas, não, é bom ler a Bíblia toda, é bom ler Salmos, é bom. Então, Salmos muito conhecido. Provérbios é bom também, muito lindo, muitos ensinamentos. Eclesiastes, muito ensinamento. O livro de Cantares, o livro do amor. Então é importante a pessoa conhecer. Depois vem os profetas maiores. Profetas maiores, Isaías, que é o profeta messiânico, quer dizer, o que mais anuncia algo sobre Jesus. Profeta Jeremias, as lamentações de Jeremias, o livro do profeta Ezequiel, que foi Ezequiel e Daniel, quando o povo de Deus foi para o cativeiro, eles escreveram lá no cativeiro, lá na Babilônia. Os outros profetas escreveram cá. Isaías, Jeremias, as lamentações de Jeremias foram escritos cá em Jerusalém. Já o outro foi escrito lá na Babilônia. Os profetas menores. Lá está escrito Imaum, está errado. Depois de Miqueias é Naum. É erro lá na gráfica, na hora que vai, né, colocar os caracteres. Hoje não se coloca mais igual antigamente, né, que pegava aqueles caracterezinho com a pinça ia colocando um por um, mas no computador hoje, né, a pessoa às vezes erra na digitação. Então lá está Imaum, não, é livro de Naum. Oséias, Joel, Amós, Obadias, né, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí termina os profetas menores e termina o Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento vai de Gênesis a Malaquias. São 66 livros. No Antigo Testamento você tem 39. No Novo Testamento, na página 5, o Novo Testamento você vai ter o restante. Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Aí Atos vai ser a criação da igreja, né? Aí depois os trabalhos missionários de Paulo. Aí depois vai ter as cartas de Paulo aos Romanos, primeira e segunda carta de Coríntios, carta aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda Tessalonicenses, primeira e segunda carta de Timóteo, carta de Tito, carta de Filemão. São 13 cartas. 13 cartas. Cartas universais para todos os locais. Aquelas cartas são chamadas cartas doutrinárias. Dentro das cartas doutrinárias já é divisão, já é coisa mais... As cartas de Timóteo e de Tito são consideradas cartas pastorais, ou seja, que orienta muito sobre obreiros, sobre como um dirigente de igreja deve se comportar, como que um obreiro deve ser. Então a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e de carta de Tito fala muito sobre isso. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Filemão, nós temos aí muitos ensinamentos doutrinários. Aquilo que a gente vive, nos dá direção, assim como também os evangelhos. Escrito por apóstolo Paulo, todas elas aí. Agora as cartas universais, dirigidas, essas aqui foram doutrinárias, foram dirigidas diretamente à igreja, as outras foram dirigidas, assim, de uma maneira geral, para todos que eram cristãos na época. Aos Hebreus, carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ninguém sabe quem é o autor. Alguns defendem que provavelmente tenha sido Paulo, mas não há nenhuma dado histórico ainda até hoje que comprova que foi ele que escreveu. Isso não faz diferença, os ensinamentos dela é que importa. Não sabemos quem escreveu. Primeira e segunda carta de Pedro, primeira, segunda e terceira carta de João. Aí está só escrito primeira e segunda. Carta de João são 3 cartas. É um erro também de gráfica aí. Eu vou até anotando esses erros aqui para na próxima impressão já não ter mais esses erros. Primeira, segunda e terceira carta de João. Carta de Judas. Esse Judas é o meio-irmão
de Jesus, e carta de Tiago, que é meio-irmão de Jesus. Meio-irmão, porque são irmãos dele por parte de mãe. Jesus foi filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Tiago e Judas era filho de José e de Maria. E o livro do Apocalipse, que foi escrito pelo mesmo João que escreveu lá em cima o Evangelho de João. Então João escreveu o Evangelho de João e o livro do Apocalipse. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Está aí, lá debaixo dos Evangelhos. Atos, que é o que conta o avanço da igreja na história da humanidade. Lógico que você deve ler em casa sobre o tema principal de cada um, né? Cada livro desse tem um tema, sendo que o personagem central é apontado para Jesus. Mas, por exemplo, livro de Jó, pobre ou rico, importa é amar a Deus. Porque Jó teve muito rico, teve muito pobre e miserável, depois teve riqueza em dobro. Mas quando ele estava rico, ele servia a Deus. Quando ele estava pobre, ele servia a Deus. Quando ele foi muito rico, ele servia a Deus. Não importou se ele estava com dinheiro ou sem dinheiro. Ele continuou sempre servindo a Deus. Outro livro, por exemplo, livro do profeta Jonas. A misericórdia de Deus e a esperteza de Jonas. Vale a pena você ler. Leia a história de Jonas. História interessante. E assim por diante. Os evangelhos. O evangelho de Mateus tem um objetivo, apresentar Jesus aos judeus como rei. O evangelho de Marcos apresentar Jesus aos romanos como servo dos homens. O Lucas apresentar Jesus aos gregos, como ele sendo a verdade, sendo o filho do homem. João apresentar aos judeus e aos povos como filho de Deus. Então cada livro ele tem um objetivo. Mas o personagem central de cada livro aponta para Jesus, ainda que o nome Jesus não esteja escrito no livro. Pra você ter uma ideia, o livro de Esther não tem escrito nem o nome Deus. O livro de Esther. Mas você vê Deus agindo o tempo todo. E lá não está escrito o nome Deus. Mas você vê que tudo foi dirigido por Deus. Não é por acaso que está dessa forma. É exatamente para ver, para mostrar como que Deus tem o controle de todas as coisas, mesmo que aparentemente ele não esteja presente. Olha só, Deus deixa um livro em que o nome dele não aparece, mas que a gente vê o tempo todo ele agindo com grande poder sobre a nação de Israel. Conclusão, página 5, no pé da página. Ao estudarmos todos os livros da Bíblia, é importante estarmos atentos aos detalhes e curiosidades que vão aparecer. Nada do que está registrado na Sagrada Escritura é por acaso. Nada. Ah, pastor, eu vi outro dia, a gente vai ler lá o livro de Crônicas, quando você começa a ler o livro de Crônicas, aí você vai ler lá 1 Crônicas. Vou dar só esse exemplo aqui. Aí você vai pensar assim, mas por quê? Aqui, ó, livro de Crônicas. Começa a falar de genealogia aqui que você fica... Adão, Sete, aí vai falando que um gerou o outro é filho do outro, o outro é filho do outro, e vai falando no capítulo 1, e vai falando no capítulo de número 2, e vai falando no capítulo de número 3, e vai falando no capítulo de número 4, e vai falando no capítulo de número 5, e no número 6. Isso está mostrando quanto Deus preocupa com gerações. Deus não está... quando ele salva você, ele quer salvar a sua geração inteira. Ele quer salvar o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, tataraneto, pentaneto, e assim por diante. Ele quer que o nome de todos esteja escrito no livro da vida. Ele não quer que não fique nenhum do lado de fora. Então, para tudo aqui tem uma mensagem. E mostrando que cada pessoa é importante. Você vai lá na genealogia de Cristo, no capítulo 1 de Mateus, você vai encontrar personagens ali que você teria vergonha dele fazer parte da sua genealogia. Raabe era uma prostituta. Está lá, ó. No capítulo 1 de Mateus, versículo 5. Salmão gerou Raabe.
Raabe gerou Boaz. Judá gerou de Tamar, no versículo 3. Tamar era nora dele, o filho dele tinha morrido, ele vai lá, ela veste-se de prostituta. Ele vai, deita com ela, tem um filho, está lá a história. Pérez, está aí. Olha lá, Manassés, versículo 10. Ezequias gerou Manassés. Manassés foi rei de Israel 55 anos. Foi péssimo rei. Matou o filho dele queimado. Ofereceu o filho dele em sacrifício. Mas está lá. Jesus não permitiu que ficasse nenhum de fora. Ele valoriza cada um. Ele quer cada um na presença dele. Não importa o que o cara tenha feito de errado. Se o cara se arrependeu, se curvou, se voltou para Deus, está na história. Está na salvação. Versículo lá na página número 5. Segundo a tradição aceita pela maioria dos cristãos, a Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes. Olha só. Entre 1500 a.C. e 450 a.C., os livros do Antigo Testamento. E o Novo Testamento entre 45 depois de Cristo e 90. Ou seja, entre o primeiro livro da Bíblia e o último, e o mais novo, que é o livro do Apocalipse, o mais antigo não é o livro de Gênesis, não está na ordem aí por idade, o mais antigo atribui-se ao livro de Jó. Então, do mais antigo ao mais novo, cerca de 1.600 anos. Escrito por 40 autores diferentes. Em 3 continentes diferentes. Foi escrito aqui na África, foi escrito na Ásia e foi escrito na Europa. 3 continentes diferentes. Num período de 1.600 anos. 40 escritores diferentes. Alguns nunca conheceu o outro, porque não tem nem como se conhecer. Como é que Moisés ia conhecer João? 1.600 anos antes. Não tem como. Então tem autor aqui que nunca imaginou outro. E eles tratam do mesmo assunto, do mesmo Deus, e apontam para o mesmo projeto de Deus, o plano da salvação, da redenção em Cristo Jesus. Esta é a palavra de Deus. Não existe nenhum outro livro na face da terra igual a Bíblia. E outra coisa, é o livro mais lido do mundo, foi o livro mais impresso do mundo até hoje. Quanto mais eles perseguiram e falaram na Idade Média e que não podia ler e não sei o que, escondia os papiros e os pergaminhos, e se tornou o livro mais lido. Quando Gutenberg, o alemão que inventou a imprensa, primeiro livro que ele imprimiu, a Bíblia. Quando o grego se tornou a língua universal ali na Europa, norte da África, aquela ponta importante da Ásia, onde está a Judéia, pegaram o Antigo Testamento e traduziram em grego. Septuaginta. Ou seja, esta é a palavra de Deus. Último parágrafo aí na página 5. Deus, em sua infinita sabedoria, zelou para que eles registrassem tudo que seria importante para a nossa edificação. Então, meu irmão, crie o hábito, crie o interesse pela Bíblia, pela palavra de Deus. Leia a Bíblia. Hoje está fácil demais. Quando eu me converti, eu tinha uma Bíblia católica lá em casa, que eu tinha costume de vez em quando lê-la. Para eu comprar uma Bíblia evangélica, eu demorei 6 meses. Porque onde eu morava, você não conseguia encontrar a Bíblia. Aí um dia passou um vendedor de Bíblia lá na igreja, lá em São Domingos. Eu peguei e encomendei para ele 2 Bíblias. Aí passados uns 15 dias, ele trouxe para mim as 2 Bíblias. Agora hoje tem Bíblia de graça. Não
Você baixa no celular aí, na linguagem que você quiser, você tem Bíblia com harpa, com tudo, a custo zero. Então, por que ficar sem ler a Bíblia? Não tem porquê. Não precisa nem gastar dinheiro. Está fácil demais. Será por quê? Está tão fácil? Porque Jesus está voltando. Amém? Então, hoje nós terminamos essa primeira lição. Serão 9. Semana que vem, querendo Deus, nós estaremos, se Jesus não voltar essa semana, né? Se não vier arrebatar a sua igreja, nós iremos falar sobre o pecado. Lembrando que amanhã é quarta-feira, tem tarde da bênção, e a tarde da bênção amanhã está recheada com o café da tarde, né? Quem tem costume de vir, amanhã tem café da tarde. Quinta-feira, culto de cura e libertação. Domingo, 9 da manhã, escola dominical. 19h30, café da manhã também na escola dominical domingo. Opa, já está anunciando a irmã Ruth aí, domingo que vem, café da manhã na escola dominical, culto de adoração a Deus. Sábado, culto dos jovens. E domingo, a igreja El Shaddai, que vai fornecer também os alimentos para as pessoas em condições de rua aqui em Caratinga. O almoço. Não tem nada a ver com aquele jantar que de vez em quando sai aí 11 da noite e fornece para os... Esse daí, cada domingo uma igreja que faz, é um trabalho em unidade. E todos os segundos domingos do mês é a igreja El Shaddai que serve cerca de 50 marmitas. As pessoas em condições de rua já vão lá para a Praça Cesário Alvim, 11 e poucas começam a chegar, quando é 11h30, meio-dia, é servido para eles, faz-se oração, faz o evangelismo deles, entrega o marmitex e cada um tem a sua fome saciada. O arroz está crescendo. O nosso alvo são 90 pacotes desses. Por quê, pastor? Porque a El Shaddai assumiu o compromisso de alimentar um dia. Não, um mês, desculpa. Um mês. São 90 pacotes de arroz desse que o hospital consome no mês. 3 por dia. Então nós assumimos lá com o padre Moacir o compromisso de nós entregarmos lá no hospital. Ah, pastor, eu tenho plano de saúde. Eu também tenho, né? Mas a gente deve servir, né, para quem precisa. Tem muitas pessoas que o hospital tem salvado a vida deles. Então você ajudando o hospital, você está ajudando a salvar vidas. O hospital agora está muito bem administrado. Graças a Deus, está muito bem administrado. É resposta das nossas orações. Nós oramos muito aqui. Lembra que quanto nós oramos pelo hospital quando ele estava fechado? Hoje é uma realidade o hospital aberto. Hoje é uma realidade o tanto de coisa que tem lá dentro, o tanto de cirurgias que já têm sido feitas, o tanto de vidas que têm sido salvas. De vez em quando nós, pastores da Pastorear, vamos lá, oramos lá dentro, junto com o pastor Moacir, junto com o padre Moacir, junto com o Rodolfo. Não, mas ele não briga não, porque padre também é um pastor, né? E pastor também é um sacerdote, então ficou do mesmo jeito. Pastor é sacerdote, padre é pastor, né? Então, de vez em quando a gente ora lá no hospital, faz oração junto com o padre Moacir, com o Rodolfo, que é administrador lá, e nós temos visto a mão de Deus naquele lugar. Tá? Glória a Deus. E a igreja El Shaddai, juntamente com a Pastorear, fez parte desse processo. Nós contribuímos orando lá dentro, contribuímos financeiramente, ajudando a reformar. Naquela época ele precisava reformar para abrir. Nós chegamos financeiramente também. Nós fizemos e agora estamos contribuindo, porque o hospital está começando a respirar, mas ainda não está livre de tudo, né? Vai chegar um momento que ele vai caminhar com as próprias pernas. Mas é aquela instituição que está botando a cabeça do lado de fora da água e começando a respirar. E chega um arroz desse para 30 dias, irmão, é uma benção, porque o dinheiro que ia ter que comprar arroz já resolve para poder pagar algum funcionário aqui, outro ali, uma coisa aqui, outra ali. Só quem lida com números sabe o quanto refresca um alívio. Tá? Mais alguma coisa? O irmão Alain, responsável por missões, tem um desafio aqui para a igreja. Irmãos, o tema hoje foi propício, Bíblia Sagrada. O presbítero Elias está fazendo um trabalho em Santa Rita com drogados, com pessoas em situação de risco, de viver às margens da sociedade. Ele está necessitando de Bíblias. 10, quantidade que a gente conseguir arrecadar.
Não precisa ser uma Bíblia, aquela Bíblia de estudo, uma Bíblia de estudo. Não, tem Bíblia de R$15, tem Bíblia de R$10. Nós estamos precisando de no mínimo 10 Bíblias. Por quê? Ele pega essas pessoas, está levando para a igreja, está dando um estudo da palavra e vai na casa dessas pessoas. Muitas delas não têm Bíblia em casa. Chega lá na favela, não tem Bíblia. Então ele quer ir, deixar uma Bíblia em cada casa que ele entrar desses jovens que ele está evangelizando, que ele está acolhendo, levando à igreja, está conversando. É um tipo de discipulado. Então nós necessitamos de início agora no mínimo 10 Bíblias. Os irmãos quiserem doar, pode me procurar. Ele perguntou se eu tinha. Eu falei, não, nós não temos mais Bíblia. Acabou as Bíblias que a gente tinha aqui. Então se você puder doar uma Bíblia, me procure. Procure a Diaconisa Rose. Nós vamos arrecadar essas Bíblias, vamos entregar para ele fazer esse trabalho lá. Isso vai ser muito gratificante. Deus vai abençoar a sua vida. O dia que quiser, o dia que puder. Até domingo já seria, se eu pudesse levar para ele na segunda-feira entregar essas Bíblias. Beleza. E você que vier domingo puder trazer 1 quilo de alimento para a gente montar a cesta também, para a gente ajudar os irmãos. É muita coisa, gente. Mas se você puder fazer um pouquinho, não pesa para ninguém. Quem não tiver condição de comprar também, quiser doar R$20, a gente vai lá e compra uma sacola de arroz. Já tem muito, depois eu vou contar, vou mandar para o pastor. Irmãos, só tem uma maneira da gente receber muito. É a gente doar muito. Quanto mais você doa, mais você recebe. É igual no reino de Deus é o seguinte, é colheita. Se você planta muito, você colhe muito, né? Se você planta pouco, você colhe pouco. Então, quanto mais você plantar, você pode ter certeza que mais você vai colher. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando. Até terça-feira que vem, a gente vai dar continuidade ao estudo aqui da revista. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor a vida e a família de cada um que veio aqui nessa noite, nesse culto de estudo. A Tua palavra diz, Senhor Deus, deleita-te do Teu Senhor e realizará o desejo do Teu coração. Cada um que aqui esteve, Pai, durante esse período, desde 19h30 até agora 21 horas, poderia estar em casa, poderia estar descansando, poderia estar, ó Pai, visitando um amigo, poderia estar em algum outro lugar, mas preferiu estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, deleitando na Tua palavra. Visite cada um, realize o desejo do coração de cada um, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, estenda a Tua boa mão sobre a vida e o lar de cada um. Repreenda aquelas estratégias do inimigo, aqueles levantes, aquelas fúrias do inimigo, Pai, contra o lar e contra a família de cada um. E estabeleça a bênção e a vitória, Pai, na vida e na família de cada um aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E sobretudo, ó Pai, que a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor, a Tua alegria, a Tua comunhão e a Tua misericórdia, e que estão no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, com cada um dos nossos familiares, aqui presentes ou distantes, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Batam palmas para Jesus nessa noite. Graças a Deus.